Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são o tripé da democracia. É o funcionamento deles, em harmonia, que garante que não viremos uma ditadura, por exemplo. Nesta série, o Brasil de fato explica como eles funcionam. Já explicamos o funcionamento do executivo e do legislativo. Perdeu? Não tem problema, é só conferir no nosso canal. Nesta semana, o BDF explica o funcionamento do poder judiciário. Mas antes, não se esqueça de assinar o nosso canal, clicar no sininho para ser notificado sobre os nossos novos conteúdos, curtir e, é claro, compartilhar esse vídeo. O Poder Judiciário é quem interpreta as leis elaboradas pelo Legislativo e promulgadas pelo Executivo, aplicando-as e julgando-as aos que não as cumprem. O Judiciário tem que garantir e defender os direitos individuais, promovendo a justiça e resolvendo todos os conflitos que possam surgir. O Judiciário deve, assim como todos os poderes, respeitar a Constituição Federal. Todas as cidadãs e cidadãos têm o direito de solicitar que o Judiciário se manifeste em situações em que hajam conflitos ou quando alguma lei é descumprida. O Poder Judiciário é dividido em Justiça Comum, composta pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual, e a Justiça Especializada, constituída pela Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar da União, e nos âmbitos federal e estadual. Vamos entender como funciona? O órgão de cúpula do Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, STF. O STF tem, entre suas principais funções, a guarda da Constituição e o julgamento de ações penais contra autoridades com foro privilegiado, como é o caso de parlamentares, por exemplo. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é o responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais. Ele também responde pelo planejamento estratégico do Judiciário e pela fiscalização da conduta dos magistrados. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, é um dos órgãos máximos do Poder Judiciário do Brasil. Ele é responsável por padronizar a interpretação da lei federal do país. Por exemplo, se um tribunal em Salvador interpreta um artigo de lei de uma forma, mas um do Rio Grande do Sul interpreta de maneira diferente, cabe ao STJ definir qual é a interpretação mais adequada a ser seguida pelas instâncias inferiores. Ele também julga crimes comuns praticados por governadores, desembargadores estaduais, federais, eleitorais e trabalhistas, conselheiros de tribunais de contas e procuradores da República, por exemplo. Abaixo desses órgãos, o judiciário é formado por outros segmentos, de atuação federal e estadual, além dos especializados, trabalhista, eleitoral e militar. Esses são divididos ainda em instâncias ou graus. A Justiça do Trabalho julga conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e patrões e é composta por juízes trabalhistas. A Justiça Eleitoral regulamenta os procedimentos eleitorais, garantindo o direito constitucional ao voto direto e sigiloso, além de organizar, monitorar e apurar as eleições e também diplomar os candidatos eleitos. E a Justiça Militar, composta por juízes militares que atuam em primeira e segunda instância e por ministros do Superior Tribunal Militar que processa e julga os crimes militares. A Justiça Estadual, assim como a Justiça Federal, também faz parte da Justiça Comum, que é responsável por julgar matérias que não sejam da competência dos demais segmentos do Judiciário, trabalho, eleitoral e militar. Cada estado tem a atribuição de organizar a sua justiça estadual, que é estruturada em duas instâncias. A primeira instância reúne juízes de direito, as varas, os fóruns, o júri, os juizados especiais civis e criminais e suas turmas recursais. Os juizados especiais tratam de procedimentos como conciliação, processamento e julgamento das causas civis de menor complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo, com ameaça e lesão corporal culposa. E as turmas recursais, integradas por juízes, são encarregadas de julgar recursos apresentados contra decisões dos juizados especiais. A segunda instância da Justiça Estadual é representada pelos Tribunais de Justiça, TJs. Nele, os magistrados são desembargadores, que têm entre as principais atribuições o julgamento de recursos interpostos contra decisões do primeiro grau. Ainda existe a divisão das matérias ou questões que são julgadas. Elas podem ser civis, quando se relacionam a conflitos que surgem entre pessoas, empresas e instituições, por exemplo, penais,
quando se referem a diferentes tipos de crime: trabalhistas, que trata dos conflitos que envolvam trabalhadores e patrões; eleitorais, das questões de campanhas eleitorais ou das eleições; militares, que cuida dos crimes da esfera das Forças Armadas, ou seja, Aeronáutica, Marinha e Exército; e federais, quando forem de interesse do governo federal ou se sejam ligados à organização política e administrativa do país. Com esse vídeo, encerramos a nossa série que explicou o funcionamento dos três poderes e a importância de respeitá-los para vivermos em uma democracia. É a harmonia desses poderes que garante o direito de você ver esse vídeo, por exemplo. Gostou? Curta e compartilhe e até o próximo BDF Explica!